Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria propor uma conversa diferente com vocês e eu queria compartilhar com vocês algumas literaturas, alguns livros que me fizeram chorar, que me emocionaram, porque a beleza da literatura está nisso, né? Aquela literatura que toca, que mexe com a nossa mente, com o nosso imaginário e que toca a nossa alma e que a gente possa também ter a possibilidade de verificar a dinâmica da vida, a beleza da vida através da literatura. Não é à toa que a literatura é uma das mais belas artes, né? E aí eu queria compartilhar então alguns desses livros, falar rapidamente um pouquinho de cada um deles para vocês, tá bom? O primeiro deles é A Ressurreição de Cristo, do Og Mandino. Ele foi um romancista americano, esse livro aqui é do comecinho da década de 80, e eu me lembro quando eu era moleque, assim, criança, ainda minha mãe me deu esse romance policial para ler. Eu devorei esse livro, li ele e assim, bem maravilhoso porque o Og Mandino ele vai fazendo toda uma narrativa para se descobrir a veracidade da possível ressurreição de Cristo. E é muito interessante. E esse livro aqui foi responsável por me fazer gostar de ler romances, gostar de ler livros que pudessem mexer com o meu imaginário. Então, gente, veja o poder do livro. Olha que uma literatura pode fazer na vida da gente. Então, esse livro aqui, eu guardo ele com muito carinho, ele está um pouquinho já se definhando aqui, machucadinho, é um livro que eu ganhei da minha mãe, né? E é um livro que faz parte, assim, um livro importante para minha vida, porque foi um livro que me despertou a curiosidade para ler outras coisas e daí eu nunca mais parei, tá bom? Então, é um livro que me marcou bastante. Um outro livro bem legal, eu já li vários livros do Rubem Alves, eu acho ele um grande escritor brasileiro, acredito até que ele não é reconhecido como deveria ser. Quando a gente fala de educador no Brasil, por exemplo, a gente fala muito sobre Paulo Freire, tudo bem, mas acho que deveria falar mais sobre o Rubem Alves, que foi um grande educador também e pensava a educação de um modo diferenciado. Mas em especial, já li vários outros livros dele, mas esse livro aqui, Tempo Sujo, é um livro lindo. Aquele livro assim que você lê e ele faz você marejar, porque ele vai contar aqui várias histórias e o Rubem Alves ele tinha essa facilidade de contar histórias, né, do dia a dia, assim, do micro, do detalhe da vida. E ele conta um pouco sobre as histórias dos ipês, sobre algumas coisas da cultura oriental. É muito lindo esse livro. Então, assim, vale a pena. É um dos livros que eu li e que me emocionou mesmo, me marejou meus olhos, tá? Tempos Fugit do Rubem Alves. Um próximo livro, inclusive acho que é bastante pertinente para esse tempo que a gente está vivendo, né? O Diário de Anne Frank, né? A Anne Frank era uma menina, uma jovem, ela e a família tiveram que ficar confinadas, né, numa casa na Holanda, porque durante a Segunda Guerra Mundial, né, o Hitler e o nazismo estavam acabando com tudo, invadindo tudo quanto é país, e eles tiveram que ficar confinados, e ela conta no seu diário muitas e muitas situações, né, dela, da família, as notícias que eles recebiam de parentes que já estavam na Alemanha, já estavam sofrendo nos campos de concentração. Então, assim, é bastante comovente esse livro de Anne Frank. Então, assim, é um livro que te emociona, de fato. A gente pode aprender também sobre um pouco das consequências psicológicas, né, de você estar confinado. A Anne Frank fala bastante disso, tá bom? Então, é um livro também que me fez marejar os olhos, tá? Um outro, eu sempre falo, O Desespero Humano, falo sempre dele, do Soren Kierkegaard. Ele é um filósofo dinamarquês, é o meu filósofo preferido, cada um tem o seu, mas o meu é o Kierkegaard. Ele trabalha muito com a subjetividade humana, né? E eu, como sou da área de psicologia, eu como psicólogo, né? A psicologia bebeu muito da filosofia e ainda bebe, e isso é muito bom, que uma ciência às vezes pode se aproveitar da outra, né? De extrair da outra aquilo que tem de bom. E o Kierkegaard, como eu disse, ele trabalha muito com a angústia humana, com a tristeza,
né, com o comportamento humano no meio desse emaranhado de tristeza e desespero que às vezes é a existência. E é um livro sensacional, sensacional, onde ele consegue esmiuçar o que é o desespero humano. Ele vai falar que muitas vezes o nosso desespero é porque a gente quer sair de nós mesmos, nós queremos nos livrar do nosso próprio eu. Ele também vai dizer nesse livro que nós somos uma síntese, mas que temos uma finalidade espiritual. Isso a gente tem uma necessidade intrínseca de transcendência. Então, esse livro me emocionou, é muito bom, tá bom? Um outro livro que me emocionou também, eu já li vários livros do Shakespeare, eu sempre digo que o Shakespeare é um dos meus escritores preferidos, mas O Mercador de Veneza, dos livros que eu já li do Shakespeare, é o meu xodozinho, é aquele livro que me emociona. É um livro que tem mais de 20 personagens, né? Tem o Antônio, que é o mercador de Veneza, e vários outros amigos do Antônio, né? Mais ou menos como os três amigos de Jó, ele também vai ter três amigos ali. Então tem toda uma narrativa de traição, de inveja, de amizade. É um livro emocionante, realmente. Nesse livro aqui, o Shakespeare ele dá um show de uma história intrigante que quando você começa a ler, você não quer parar mais. Muito bom esse livro aqui, tá bom? Um outro livro que eu recomendo, e aqui foi nesse livro que eu identifiquei de maneira muito mais clara para a minha vida toda a genialidade do Freud. Como Freud realmente foi um gênio da humanidade. Totem e Tabu. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro uma vez na vida. É impressionante como Freud era dedicado à escrita, como ele pesquisava profundamente, como ele ia na causa raiz, como ele se aprofundava nas temáticas. Esse livro aqui é um pouquinho grossinho. Eu recomendo que você leia essa edição da Companhia das Letras, porque aí ela é traduzida do original. Mas é um livro sensacional, esse do Freud, tá bom? Recomendo, é um livro também que me emocionou pela genialidade do Freud. Um outro livro muito bacana que eu li e que também me emocionou foi o Fédon, do Platão. Aqui ele conta, na verdade, faz uma narrativa, né, da morte de Sócrates, né, as convicções que Sócrates tinha, né. Tem um trecho aqui nesse livro que eu quero ler para vocês, o Sócrates falando, né, porque o Sócrates ele não escreveu nenhum livro. Tudo que nós temos das falas do Sócrates foi Platão quem trouxe para a gente. Então ele vai dizer assim, ó, abre aspas, no além, se isto deve acontecer em algum lugar, possuiremos plenamente aquilo que foi para nós o fim de um imenso esforço durante a vida passada, de modo que esta viagem que me foi agora prescrita não é desacompanhada de uma doce esperança. Então você vê que o filósofo Sócrates, né, carregava na alma dele uma esperança, e ele vai ensinar muito para a gente sobre isso, porque ele foi morto de uma maneira bastante ruim, né? Ele acabou tomando uma coisa para morrer que deram para ele, né? Ele foi sentenciado à morte, mas mesmo diante ali dos seus últimos momentos, é impressionante a esperança, a alma e as convicções que esse homem tinha. Então, é um livro emocionante que fala e ensina muito sobre a alma humana, tá bom? Um livro muito legal que eu li e que eu até dei de presente assim para alguns amigos, Reaja, do Cristóvão Buarque, um político brasileiro, né? Então o Cristóvão Buarque ele escreveu esse livro aqui, eu achei um livro muito bacana. Ele escreveu esse livro quando ele estava na França, num café, e aí foi inspirado a escrever esse livro. E tem muita coisa legal aqui, ó. Por exemplo, reaja contra o desviver de ocupar uma profissão que não lhe dá prazer nem lhe dá aventura. Então é um livro muito pequeno, você lê assim num café mesmo, são 54 páginas aqui, ó, 54 páginas, mas é um livro muito legal, emocionante, que você aprende muita coisa, tá bom? Reaja.
Um outro livro, eu já tenho falado sobre esse livro em alguns outros vídeos, mas A Revolução da Esperança, do Erich Fromm. Né? Erich Fromm foi um grande psicólogo, ele se dedicou, ele se debruçou também a escrever sobre a temática da esperança, e ele diz que a esperança é uma revolução, porque ela vai modificar todo o nosso interior, vai trazer para a gente o ensino de que a esperança ela é intrínseca, ela faz parte da essência humana, que a esperança ela é sempre um elemento ativo, nunca passivo. É um livro que eu já li duas vezes, acho que mais até. Eu sempre me recorro a ele, eu sempre volto a esse livro, na verdade. É um livro lindo e que me emocionou, tá bom? Um outro livro que me emocionou bastante é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que foi um psicólogo. Ele foi preso nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, foi para o campo de concentração de Auschwitz e ele sofreu bastante lá. Incrivelmente ele sobreviveu e ele desenvolveu uma abordagem psicológica que é a logoterapia, que ajuda muita gente, ajuda muitos pacientes a encontrar sentido, a imprimir sentido na vida. Esse livro aqui é impossível você ler esse livro e não chorar. Não dá. Já vou avisar, não dá para não chorar lendo esse livro aqui, tá bom? Um outro livro muito bacana de um teólogo é o Ravi Zacarias, é o Grande Tecelão, e aqui é mais para o campo da teologia, mas é um livro que ele vai mostrando, né, numa perspectiva teológica, como Deus vai tecendo a vida da gente e vai modificando e vai abrindo caminhos. É um livro emocionante, eu reli ele recentemente agora e, nossa, mexe bastante com a alma, emociona, tá bom? Tem um outro livro cristão, O Evangelho Maltrapilho, né? Brennan Manning. Eu, como psicólogo, não tenho nenhum preconceito de ler nada, nem posso, né? Eu trabalho com a alma e com o comportamento humano, então eu tenho que ler de tudo, né? E a gente não deve ter preconceito de leitura, não. Então, O Evangelho Maltrapilho, esse livro aqui é fantástico, fantástico. É um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Um livro cristão maravilhoso, emociona e assim você fica estarrecido. É aquele livro que você lê e cai de joelhos assim. Obrigado por ter lido esse livro. É, eu gosto muito do Dostoiévski, tem alguns livros dele aqui na minha biblioteca, mas esse em especial também, dos que eu li até agora, eu não li toda a obra do Dostoiévski ainda, mas dos livros que eu vi, ele é o meu xodózinho, Humilhados e Ofendidos, porque ele vai trazer nesse romance aqui toda uma situação da condição humana, né? O Dostoiévski ele tinha assim ele tinha um viés meio psicológico, sabe, de extrair dos seus personagens, né? Questões da psicologia, perfis psicológicos, sentimentos. E esse livro aqui é emocionante porque vai falar de uma condição humana, né? Daquilo que a gente sente, daquilo que a gente busca, das relações sociais. É muito lindo esse livro, tá bom? E o último, eu não vou, claro, não vou falar de todos porque não daria, né? São muitos e muitos livros, mas a Brené Brown, ela é uma escritora americana e ela escreveu esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro muito bonito que também vai tratar da condição humana, né? Por que a gente busca tanta perfeição? Por que a gente se preocupa tanto com performance o tempo todo? Sendo que nós deveríamos partir de um pressuposto que nós somos imperfeitos. Então ela vai ensinar a gente, vai mostrar pra gente um caminho da gente admitir isso, admitir que somos imperfeitos e com isso a gente consegue viver muito melhor. Ela coloca aqui, ó, que o medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas, ó. Então, se prepare para esse livro, porque além de emocionante, ele também é um grande paradoxo, se mexe bastante com a cabeça da gente. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu espero que eu não tenha falado rápido demais. Espero que vocês tenham entendido. Meu objetivo é compartilhar um pouco da minha biblioteca com vocês e de alguns livros que me emocionaram, que me fizeram chorar. E são livros que eu sempre me volto a eles. São livros que me preenchem, que me ajudam no entendimento e na caminhada da existência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Até o próximo vídeo, tá? Um abraço.